Desde os tempos antigos, a esperança na vitória sobre a morte moldou a fé do povo de Deus. Quando o salmista declarou: "Pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção", ele não expressava apenas um desejo espiritual, mas antecipava diretamente o acontecimento mais decisivo da história da redenção. A profecia registrada em Salmos capítulo 16, versículo 10, tornou-se o fundamento de uma revelação grandiosa. O Messias não permaneceria no túmulo. Ele se levantaria, rompendo as barreiras da morte e inaugurando uma nova era de esperança eterna. A ressurreição não foi um improviso nos planos divinos, mas um elemento profeticamente anunciado muito antes de sua realização. Pedro, em Atos capítulo 2, versículos 27 a 31, esclarece que Davi não falava de si mesmo, mas do Cristo que viria. Ao citar Salmos 16, o apóstolo demonstra que a Escritura já apontava para o Messias, impossível de ser vencido pela decomposição ou pela prisão do Hades. Essa conexão entre profecia e cumprimento mostra a precisão da revelação bíblica e fundamenta a confiança de que Deus controla todos os detalhes da história humana. Quando analisamos a ressurreição de Jesus à luz dessa profecia, percebemos que ela não foi apenas um sinal de poder divino, mas a validação final da identidade messiânica. Se a morte tivesse retido Jesus, sua mensagem teria sido anulada e sua missão vista como incompleta. Porém, ao derrotar a morte, ele confirma cada promessa que havia pronunciado. A ressurreição se torna, portanto, a prova máxima de que o Messias prometido é real, vivo e ativo. A narrativa dos evangelhos mostra que a ressurreição não foi um evento isolado, mas um divisor de águas que transformou discípulos temerosos em testemunhas ousadas. Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. É sempre importante saber até onde essa mensagem está chegando. Homens que antes fugiam agora proclamavam publicamente que o Cristo ressuscitou. O motivo dessa transformação radical está neste detalhe. Eles viram o cumprimento dos Salmos, capítulo 16, versículo 10, diante de seus olhos. A profecia deixou de ser apenas texto e se tornou vida, convicção e certeza inabalável. O túmulo vazio não apenas comprova o poder de Deus, mas também revela que sua palavra nunca volta vazia. Nada poderia impedir o cumprimento da promessa, nem Roma, nem as autoridades religiosas, nem a própria morte. A ressurreição mostra que quando Deus declara algo, o universo inteiro se ajusta para cumprir sua vontade. Isso também reforça que a esperança do crente não está baseada em rumores, mas em fatos históricos confirmados. A precisão profética do Salmo 16 é tão extraordinária que Pedro faz questão de destacar que Davi morreu, foi sepultado e seu corpo viu corrupção. Isso deixa claro que o texto não se referia ao rei terreno, mas ao rei eterno. A profecia ganha ainda mais força quando entendemos que ela descreve um fenômeno sobrenatural específico, a impossibilidade de o Santo de Deus experimentar decomposição. Esse detalhe técnico seria impossível de prever humanamente. É também significativo notar que a ressurreição não foi apenas um retorno temporário à vida física, como ocorreu com Lázaro, mas uma transformação plena. Jesus ressurgiu num corpo glorificado, incapaz de envelhecer ou morrer novamente. Isso cumpre perfeitamente a ideia de que o santo não veria corrupção, pois ele não retornou a uma existência sujeita ao desgaste da carne. Sua ressurreição inaugura um novo tipo de vida, eterna e incorruptível. A ressurreição também redefine o conceito de vitória espiritual. Antes dela, a morte era o grande inimigo invencível. Depois dela, tornou-se apenas uma porta de transição para aqueles que pertencem a Cristo.
A profecia de Salmos, capítulo 16, versículo 10, não é somente uma promessa sobre o Messias, mas o anúncio de uma revolução espiritual que transformaria a relação da humanidade com a eternidade. Ao longo dos séculos, teólogos, historiadores e líderes espirituais reconhecem que a ressurreição é o acontecimento mais bem atestado da antiguidade. As testemunhas, a mudança radical nos discípulos, o desaparecimento do corpo, o crescimento explosivo da igreja, tudo aponta para a veracidade do fato. Cada um desses indicadores funciona como confirmação adicional de que a profecia se cumpriu com exatidão impressionante. A partir deste ponto, quero te convidar a algo importante. Se você deseja entender profundamente como as profecias bíblicas se conectam e revelam a identidade do Messias, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Isso fortalece nossa missão e permite que este conteúdo alcance mais pessoas. Vamos continuar esta jornada juntos e descobrir como cada detalhe profético se encaixa perfeitamente na obra redentora de Cristo. Voltando à narrativa, a ressurreição de Jesus também confronta diretamente a lógica humana. Nada no pensamento natural explica alguém morrer de forma pública, ter seu corpo verificado, ser sepultado e 3 dias depois aparecer vivo, falando, ensinando e sendo visto por multidões. Isso vai muito além da alegoria. É o cumprimento literal de uma palavra dada 1000 anos antes. Pedro, ao pregar no dia de Pentecostes, não escolheu qualquer passagem para explicar o ocorrido. Ele citou Salmos 16 de forma estratégica, mostrando que a ressurreição era o ápice do plano divino. O apóstolo queria deixar claro que não se tratava de uma nova crença, mas de algo que já estava escrito, aguardando apenas o tempo certo para se manifestar. Seu argumento se tornou um dos discursos mais poderosos da fé cristã. Quando a profecia afirma que Deus não deixaria o santo no Sheol, ela revela que a autoridade final sobre a vida e sobre a morte pertence exclusivamente ao Senhor. Nem mesmo o domínio espiritual das trevas poderia reivindicar Jesus. O Messias atravessou a morte como quem atravessa uma porta e saiu dela trazendo consigo as chaves da eternidade. É impressionante perceber que a ressurreição não começa no sepulcro, mas nos decretos eternos de Deus. Antes que o universo existisse, o plano redentor já havia sido estabelecido. A profecia de Salmos 16 é uma janela que revela essa decisão divina. Cristo não permaneceria morto. Isso demonstra que nenhum acontecimento terreno pegou Deus de surpresa. As aparições de Jesus após a ressurreição reforçam o cumprimento profético. Ele conversou com Maria, caminhou com os discípulos para Emaús, entrou em uma sala fechada onde os seguidores estavam reunidos, comeu com eles, ensinou novamente e permaneceu por 40 dias confirmando sua vitória. Cada uma dessas aparições consolidou a mensagem que transformaria o mundo. O impacto da ressurreição ultrapassou o contexto religioso. A certeza da vida após a morte passou a moldar culturas, leis, interpretações morais, sistemas de valores e a própria visão humana sobre propósito e destino. A promessa de que o santo não veria corrupção inaugurou uma compreensão totalmente nova sobre o sentido da existência. Se o túmulo tivesse permanecido fechado, não haveria igreja, evangelho, batismos, mártires, missionários, nem sequer a própria fé cristã. Tudo depende da ressurreição. Por isso, a profecia é tão determinante, ela apontava para o evento que sustentaria toda a estrutura da mensagem do reino. A ressurreição também confirma que Deus se envolve pessoalmente com a dor e os limites humanos. Ele não observou a morte de longe. Em Cristo, ele entrou na morte, suportou a dor e venceu aquilo que nenhum ser humano poderia combater sozinho. Isso torna o cumprimento da profecia ainda mais extraordinário. O próprio autor da vida experimentou a morte para destruí-la por dentro.
Além disso, o Salmo 16 não apenas fala sobre a preservação do santo, mas descreve alegria, segurança e plenitude na presença de Deus. A ressurreição revela que o sofrimento não é o fim da história. Há um caminho de glória preparado para todos os que seguem o Cristo ressurreto. Do ponto de vista profético, a ressurreição também valida todas as outras promessas sobre o Messias. Se esta, que era a maior, se cumpriu, então todas as demais são igualmente confiáveis. Isso cria uma base sólida para interpretar a Escritura e entender que Deus conduz cada evento com precisão absoluta. Outro aspecto essencial é que a ressurreição prova que o sacrifício da cruz foi aceito. O Messias se levantou não apenas por poder, mas porque sua obra foi aprovada. O pecado foi pago, a dívida cancelada, a condenação anulada. A profecia aponta para esse momento de restauração universal, onde a morte perde sua autoridade legal. Ao refletir sobre esses fatos, percebemos que a ressurreição é tanto um evento histórico quanto uma promessa pessoal. Assim como Cristo não viu corrupção, aqueles que pertencem a Ele também receberão um corpo incorruptível. A profecia se torna, então, uma semente de esperança plantada em cada coração que crê. É por isso que a ressurreição não pode ser reduzida a simbolismo. Ela é a demonstração mais concreta de que Deus cumpre sua palavra. Cada vez que lemos Salmos, capítulo 16, versículo 10, somos lembrados de que a fidelidade de Deus atravessa gerações e se manifesta de forma palpável na história. Para muitos, a ressurreição ainda é um mistério difícil de compreender. Porém, quando observamos a profecia, o testemunho das Escrituras, o impacto histórico e a transformação de vidas ao longo dos séculos, a conclusão é inevitável. O Messias realmente ressuscitou. Ele vive e, por isso, a fé cristã permanece firme. E antes de encerrarmos, deixo aqui um convite especial. Se este conteúdo está enriquecendo seu entendimento, fortalecendo sua fé, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo. Assim, você apoia diretamente a continuidade deste trabalho e ajuda esta mensagem a alcançar ainda mais pessoas. Encerramos lembrando que a profecia de Salmos capítulo 16, versículo 10, se cumpriu plenamente na ressurreição de Jesus, confirmando sua identidade como o Messias prometido. Ele venceu a morte, inaugurou um novo caminho e nos chamou para seguir seus passos com esperança renovada. Que esta verdade fortaleça sua fé e ilumine seu coração todos os dias. Obrigado por acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.